Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Saber Física Superior. Hoje eu vou resolver alguns exercícios que dizem respeito às leis de Kepler. E esse exercício que está aqui na tela, eu tirei do livro do Sears. Essa aqui é a capa do livro da 14ª edição, o volume 2. O nome do livro é Física Termodinâmica em Ondas, é do Young e Friedman, Sears e Zemansky. E este livro aqui é muito utilizado como bibliografia básica para cursos de física básica. E então, no capítulo 12, nós temos esse probleminha aqui na seção 12.5. Então o problema é 12.26. Planeta Vulcano. Suponha que houvesse sido descoberto um planeta entre o Sol e Mercúrio com uma órbita circular de raio igual a 2/3 do raio orbital médio de Mercúrio. Eu coloquei aqui a tabela que a gente tem lá no livro do Halliday, no volume 2, na 10ª edição. Nesta tabela aqui nós estamos vendo que Mercúrio está sendo contemplado aqui na primeira linha, né? E o semi-eixo maior em 10 a 10ª metros é 5,79. Então essa aqui é uma medida que vai ser importante para nós. Por quê? Porque aqui no nosso problema, o raio médio orbital do planeta, o suposto planeta e vulcano, é 2/3 do raio médio de Mercúrio. Então foi comparado com Mercúrio, nós precisávamos ter essa medida aqui. Então deixa eu colocar aqui o raio médio. Eu vou colocar assim: o raio médio de Mercúrio é igual a 5,79 vezes 10 a 10ª. Vamos colocar aqui em metros, tá bom? Então eu vou apagar essa imagem aqui, eu vou tirar ela, porque já vamos ganhar espaço. Aqui é só a tabela, né? Vamos tirar ela aqui, vamos apagar, pronto. Então agora nós vamos seguir a leitura. Qual seria o período orbital desse planeta? Ah, mas que bacana! Então nós temos o Sol e o planeta girando em torno desse Sol, do nosso Sol. E o raio médio, o raio orbital médio de Mercúrio, de Vulcano, que é esse planeta que está girando em torno do Sol, é 2/3 do raio médio de Mercúrio. Então é muito simples. Nós temos aqui o Sol, né? E aqui o planeta girando em torno do Sol. Muito bem, a distância que separa os dois, vamos colocar aqui o raio médio de Vulcano, é 2/3 do raio médio de Mercúrio. Pronto, como é que eu posso fazer a conta agora para resolver esse problema? Porque ele está querendo saber qual é o tempo que esse planeta Vulcano levaria para orbitar o Sol, para dar uma volta em torno do Sol. Lembra da terceira lei de Kepler? Ela fala assim, ó, que o período da órbita de um planeta ao quadrado sobre o raio médio dele, que no caso aqui é o Vulcano, ao cubo, é igual a uma constante. Essa constante, quando a gente olha lá na tabela, se eu trouxer a tabela aqui de volta, deixa eu ver aqui se eu consigo colocar ela bem aqui, quer ver? Aqui a tabela aqui novamente, deixa eu mostrar ela aqui para você, ó. De Mercúrio, o T ao quadrado sobre A ao cubo, ele é 2,99 vezes 10 a menos 34 anos quadrados por metros cúbicos. Então essa aqui é uma constante que a gente encontra quando vamos fazer a relação entre T ao quadrado sobre raio médio ao cubo. Essa é a terceira lei de Kepler, não é? E aqui para Mercúrio é 2,99 vezes 10 a menos 34. Agora para Vênus é 3, exato, ó, tá vendo? Para a Terra é 2,96, esta relação de T ao quadrado sobre raio médio ao cubo. Então nós vamos pegar aqui 2,99 vezes 10 a menos 34 anos quadrados por metros ao cubo. Gente, esse T, o período, vai estar em anos na nossa resposta, tá certo? Então deixa eu tirar aqui. Vai ser o seguinte, esse número então é 2,99 vezes 10 elevado a menos 34. Lembrando que é anos quadrados por metro cúbico. Então essa distância aqui de baixo é em metros e o período vai ser dado em anos. Tá certo? Então o que eu quero é o período. Então T ao quadrado é igual esse raio do vulcano aí ao cubo vezes essa constante 2,99 vezes 10 a menos 34.
Bom, então T ao quadrado é igual, o raio do vulcano é 2/3 do raio de Mercúrio, então é 2/3 de 5,79 vezes 10 à décima, isso aqui tudo está elevado ao cubo, vezes 2,99 vezes 10 a menos 34. Aí a gente encontra, fazendo essa conta aqui, nós vamos encontrar 0,1313 anos. Aí cada ano tem 365 dias, aí basta você multiplicar por 365, aí você vai encontrar o período em dias. Então o período aqui vai ser 47,92 dias. Esta aqui é a resposta, tá certo? Vamos para um próximo problema. Então vamos agora para o 12.27. Está dizendo assim, ó, a estrela Rho Cancri, não sei se pronuncia dessa forma, mas vai. Ela está a uma distância de 57 anos-luz da Terra e possui massa igual a 0,85 vezes a massa do Sol. Essa distância, 57 anos-luz, às vezes as pessoas se confundem, porque anos-luz não é medida de tempo. Alguns pensam que sim, né? Mas não, é medida de distância. A luz, ela percorre o espaço com uma velocidade muito alta, né? Que é da ordem de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então é uma distância muito grande, dá aí 300 mil quilômetros por segundo. Se a luz percorrer o espaço aí durante um tempo de 1 ano, a distância que ela percorre é considerada 1 ano-luz. Agora você imagina o tamanho dessa distância, né? 1 ano-luz. E aqui está falando que essa estrela, Rho Cancri, está de nós aqui da Terra a uma distância de 57 anos-luz. Ou seja, a luz percorrendo aí o espaço durante 57 anos é muita coisa. Só para você ter uma ideia, para a luz sair do Sol e chegar até aqui na Terra, 150 milhões de quilômetros, ela leva 8 minutos. Então 150 milhões de quilômetros a luz gasta 8 minutos. Agora, quantos milhões, bilhões, trilhões de quilômetros que a luz vai percorrer em 1 ano? Rapaz, é muita coisa. Então essa estrela aí está muito longe de nós. E a massa dela ainda não é a mesma massa do Sol, né? Ela é uma estrela que tem 85% só da massa do Sol. Mas tudo bem. Verificou-se que existe um planeta que está descrevendo uma órbita circular em torno dessa estrela, Rho Cancri. E essa órbita dele tem um raio igual a 0,11 do raio da órbita da Terra em torno do Sol. Aí a pergunta é, na letra A, qual que é a velocidade orbital desse planeta? E a letra B, qual que é o período orbital do planeta de Rho Cancri? Veja, vamos anotar aqui algumas coisas. Nós vamos precisar pesquisar aí a massa do Sol, o raio médio da Terra, né, que é 150 milhões de quilômetros. A gente pode colocar aí, só que em metros, vamos colocar em metros. Eu vou anotar aqui, ó, a massa do Sol, veja só, deixa eu trocar aqui a cor dessa caneta. A massa do Sol, ela é 1,99 vezes 10 elevado a 30 quilogramas. O raio médio da Terra, da órbita da Terra, eu vou colocar como RT. A distância da Terra ao Sol é 1,5 vezes 10 a 11 metros. Nós vamos usar todas as unidades aqui no sistema internacional. Aí, agora a ideia é a seguinte. A pergunta, qual é a velocidade orbital desse planeta? Sim, se o planeta, aqui eu tenho a estrela Cancri e aqui eu tenho o planeta. Ele está girando aqui em torno dela. É uma órbita circular. Não é uma órbita elíptica. Sair da tela aqui, peraí. Não é uma órbita elíptica. Ela é circular. Tá, então aqui eu tenho um raio. O que eu fiz aqui? Aqui eu tenho um raio. O raio do planeta. Tá certo? E esse raio do planeta, eu vou anotar aqui em cima, ó, o raio do planeta, ele é 0,11 vezes o raio da Terra. Não é esse raio que eu estou falando aqui, pessoal, não é o raio da esferinha do planeta, é o raio da órbita do planeta, né? A distância do planeta até o Sol é 0,11 vezes a distância da Terra ao Sol. Esse RT aqui é o raio médio orbital, ou raio orbital médio,
Tudo bem? Então, essa distância aqui do planeta ao Sol é o raio da órbita desse caminho circular aqui, né? E aí, se eu lembrar de um movimento circular como esse daqui, eu lembro que existe uma aceleração centrípeta. Olha só, se o planeta está girando aqui em torno desta Lua, deste Sol aqui, que é essa estrela, tem uma força puxando para cá, que é uma força centrípeta, né? E consequentemente existe uma aceleração aqui também centrípeta, ó. Eu vou colocar aqui, esse de azul é a força centrípeta e esse de verde é a aceleração centrípeta. Ambos são vetores que apontam para o centro, né? E nós temos uma relação de acordo com a segunda lei de Newton, que diz o seguinte, que a força centrípeta é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Eu vou colocar esse raio como R minúsculo aqui. Por quê? Porque isso aqui, ó, V quadrado sobre raio é a aceleração centrípeta. Então, vou até anotar aqui separado. Esta aqui estas duas aqui são duas informações importantes para nós. Agora, esta força que está atuando no planeta para que ele gire em torno desta estrela é uma força de origem gravitacional. Então esta força centrípeta aí é uma força gravitacional. Então é G vezes a massa. Eu vou colocar assim, ó, a massa da estrela. Eu vou colocar aqui M Cancri, tá bom? E aqui eu vou colocar MP do planeta, tá bom? A massa da estrela é a massa C e a massa do planeta é a massa P. Então eu ponho aqui massa da estrela vezes a massa do planeta, isso aqui dividido pela distância que separa os dois ao quadrado. Essa distância é a distância do planeta lá que nós colocamos, né, ao quadrado. E aí, se eu quiser usar essas equações aqui de cima, este R, ele vai ser o que? Vai ser RP e aqui também RP, tudo certo? Então, eu posso igualar essas expressões, qual? Esta com esta aqui, ó, tá certo? E começar a conta. Então eu vou colocar aqui agora, ó, que a força G MC vezes MP sobre este RP ao quadrado é a mesma coisa que esta força aqui, que é a centrípeta, né? Então é a massa do planeta, o objeto que está orbitando aí, eu vou até colocar aqui um MPzinho aqui, né? Vezes a velocidade de órbita dele ao quadrado, dividido pela distância dele à estrela, né? Esse RP. Então olha o que nós podemos fazer. Nós podemos eliminar a massa do planeta aqui. Esse quadrado aqui vai embora com esse raio, né? E aí nós vamos ter o seguinte, sobra só isso aqui, ó, G vezes MC sobre RP igual a V quadrado. Ele está pedindo a velocidade, não é? Então é só calcular essa velocidade. Aí essa velocidade então vai ser a raiz quadrada de GMC sobre RP. Olha que bacana. Agora vamos substituir, né? Vamos lá. V é igual a raiz quadrada de G. G é a constante gravitacional. É 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Vezes a massa da estrela, MC. Ela é 0. Olha aqui em cima. Ó. Ela é 0,85 a massa do Sol. Então é 0,85 vezes a massa do Sol. Vamos anotar aqui então, né? 0,85 vezes a massa do Sol, que é 1,99 vezes 10 elevado a 30, dividido pelo raio, que é a distância do planeta a essa estrela. E esse raio aí, essa distância, diz que é 0,11 vezes aqui, ó, o raio de quem? Da órbita da Terra em torno do Sol. Ou seja, é 0,11 vezes o RT aqui, ó. Tá certo? Então, vamos colocar aqui, é 0,11 vezes o RT. Agora eu vou colocar aqui, é tudo dentro da raiz, né? Então essa velocidade ela vai ser igual aproximadamente, pelo menos, a 8,27 vezes 10 elevado a 4. Como todas as unidades aqui estão no sistema internacional, massa em quilogramas, ó, e distâncias em metros, a velocidade vai ser dada em metros por segundo. Então essa aqui é a velocidade de órbita desse planeta. Agora ele pede na letra B o período orbital, ou seja, é o tempo de uma volta completa. Para fazermos isso é muito simples. Deixa eu subir aqui, ó. Espera lá.
Veja que é uma órbita circular, né? Eu posso calcular usando lá a terceira lei de Kepler? Posso usar a terceira lei de Kepler. Mas para esse caso especial aqui, que é uma órbita circular, facilita quando a gente usa as expressões do movimento circular. Como assim? Eu tenho um objeto fazendo um movimento circular, ele percorre uma distância para dar uma volta. A distância é o comprimento dessa circunferência. Então, eu pego assim, a velocidade não é distância dividido pelo tempo, isso aqui é a letra B, né? Distância é 2 vezes o π vezes o raio da órbita, que é RP. Isso aqui é o perímetro da circunferência, é a distância de uma volta. Divide pelo tempo de uma volta, que é o período, é o t. Então, olha para você ver, já montamos a equaçãozinha. O t, então, ele é 2π vezes esse raio do planeta aí, dividido pela velocidade. Aí eu posso dizer que t, então, é igual a 2 vezes o π, vou até colocar π em evidência aqui, RP. RP é a distância do planeta, que é 0,11 vezes a distância do planeta Terra ao Sol, né? Então é 0,11 vezes 1,5 vezes 10 elevado a 11. Pronto, agora dividido isso aqui pela velocidade que nós acabamos de obter aqui, ó, na letra A, que é 8,27 vezes 10 elevado a 4. Aqui vocês estão percebendo que a gente trabalha com números muito extensos, né, muito grandes. São medidas astronômicas, né? Então esse t aqui vai ser, calcula aqui, dá 0,125 vezes 10 a sétima, então dá 1,25 vezes 10 elevado a sexta. Todas as unidades do sistema internacional, então o tempo é em segundos. Essa aqui é a resposta, tá certo? Vamos para mais um problema. Agora esse aqui é o 12.28, ele fala assim, ó, em março de 2006 foram descobertos 2 pequenos satélites orbitando Plutão, um deles a uma distância de 48 mil quilômetros e o outro a 64 mil quilômetros. Já se sabia que Plutão possuía um grande satélite por nome de Caronte, que orbita Plutão com a média de distância de 19.600 quilômetros. E o período orbital é de 6,39 dias. Quer dizer, essa Caronte aí, ela demora 6,39 dias para dar uma volta completa em torno de Plutão, né? Supondo que os satélites não se afetem um ao outro, encontre os períodos orbitais dos dois satélites sem usar a massa de Plutão. É lógico que então nós vamos usar a terceira lei de Kepler, né? Lembra que a terceira lei de Kepler fala assim que o período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo é uma constante? Como assim? Digamos, o período do satélite 1 ao quadrado sobre a média da distância orbital aí, desse satélite 1 ao cubo é igual ao que acontece do outro lado para o satélite 2, por exemplo, ou para o satélite 3. Sempre esta relação é válida e assim por diante, né? É uma constante isso daqui. Esta constante já é calculada para cada um, e então a gente pode ter o seguinte, nós podemos falar que o que nós temos de informação aí, em maior quantidade de informação, é para Caronte. A Caronte, vamos colocar aqui o raio da órbita desse satélite Caronte aqui, é de 19.600 quilômetros, né? E ela tem um período orbital, isso aqui é um T da Caronte, de 6,39 dias, não é? Se nós pegarmos como referência esses valores aí de raio médio e período da Caronte, dá para a gente fazer o cálculo do período dos outros satélites. Como? Primeiro deixa eu colocar isso aqui em metros, que vai ficar até melhor aqui, eu acredito, né, para fazer as contas depois. Vai ficar, isso aqui você divide, multiplica por 1000, né? 1,96 vezes 10 elevado a sétima metros. Pronto. Vamos anotar aqui também, eu tenho o raio médio do satélite 1 e o raio médio do satélite 2. Deixa eu colocar aqui, ó. O raio do satélite 1 é 48 mil quilômetros. 48 mil quilômetros dá 4,8 vezes 10 elevado a 7 metros. E o raio do satélite 2 aí, que é o de 64 mil quilômetros,
vai ser 6,4 vezes 10 elevado à sétima potência, né? Metros. Pronto, então eu tenho estes dados. O que eu posso fazer? Eu posso dizer o seguinte, que a relação da lei dos períodos aqui de Kepler é a mesma para todos os satélites. Para Caronte, para o satélite que eu chamei de 1, para o satélite que eu chamei de 2, né? Então eu posso pegar aqui o seguinte, ó, o período da Caronte ao quadrado sobre o raio da Caronte, opa, isso aqui é um C, né? Da Caronte aí ao cubo, é igual o período do satélite 1 ao quadrado sobre o raio do satélite 1 ao cubo, né? Se eu fizer isso aqui, multiplicando cruzado, vai me dar aqui T1 é a raiz, aí você multiplica cruzado e tira a raiz do T1, vai ficar a raiz de R1 ao cubo vezes o período de Caronte aí ao quadrado sobre o raio da Caronte ao cubo. Aí você joga os valores que você tem aqui em metros e em dias, vai ficar assim, ó. O período do satélite 1, ele é igual a essa raiz aí toda de R1. Esse R1 é 4,8 vezes 10 à sétima, 4,8 vezes 10 à sétima ao cubo, né? Ao cubo. E aí vezes o TC ao quadrado. O TC é 6,39 dias, né, ao quadrado. Isso tudo dividido pelo RC ao cubo. RC é o raio da Caronte. Então é 1,96 vezes 10 elevado à sétima ao cubo. Aqui não podemos esquecer que está tudo dentro da raiz, né? Dentro da raiz quadrada. Então o período vai ser achado em dias, porque nós estamos calculando esse período usando o período da Caronte em dias. Então o período aí vai ser dado em dias. Faz essa conta aqui, tira a raiz quadrada tudinho, vai dar algo aproximadamente 24,49. Aproximadamente 24,49. E eu posso até aproximar mais ainda, vai dar algo aproximadamente 24 dias e meio, né? Dias e meio. Então, ó, 24 dias e meio. É a resposta aí do período de órbita do satélite 1. Se eu fizer isso para o satélite 2, deixa eu subir essa tela aqui. Para o satélite 2 eu vou ter o que? Satélite 2, o período dele vai ser igual a raiz quadrada de R2 ao cubo vezes TC ao quadrado sobre RC ao cubo. Se eu substituir todos os valores que eu tenho, R2, 6,4 vezes 10 à sétima e o TC e o RC também, eu vou ter um T2 aproximadamente igual a... Eu fiz as contas aqui, vai dar quanto, gente? Espera aqui, dá 37,69. 37,69 dias. E se eu quiser arredondar mais ainda, T2 é aproximadamente 37,7 dias. Ó, isso aqui é o seguinte, são dois períodos desses dois satélites que não foi dado o nome aí, né? Mas veja só, o satélite que tem um período de 24 dias aqui é o satélite que tem 40, vou anotar aqui, ó, 48 mil quilômetros de raio médio de órbita. O satélite que tem um período de 37 dias e pouquinho é aquele que tem 64 mil quilômetros de órbita em torno do Plutão. Aí eu pesquisei, como o livro é o do Sears, o solucionário dele é um pouco mais difícil de achar e também o gabarito é difícil de achar, não tem nem solucionário nem gabarito, não encontrei nada. Aí o que eu fiz? Eu fiz aqui a questão e fui lá no Google para ver se eu acho dados referentes aos satélites de Plutão. Aí eu entrei aqui na Wikipedia, quer ver? Achei essa tabela aqui, ó, a Wikipédia. Aqui eu tenho o Plutão, né? É o planeta anão que nós conhecemos. E aqui são esses satélites que orbitam Plutão. Eu conferi aqui, nós precisamos de um satélite que tem uma órbita de 48 mil quilômetros e um satélite que tem uma órbita de 64 mil quilômetros, né? Aí eu olhei aqui, ó,
este aqui é o que tem 64 mil quilômetros e esse é o que tem 48 mil quilômetros de semi-eixo maior, né? Tá tudo em quilômetros aqui. O período do satélite de 48 mil quilômetros vai dar, cadê? Aqui, ó, período orbital em dias, tá vendo nessa coluna aqui? Dá 24,85, e nós tínhamos achado, cadê? 24,5. Eu acredito que está bem aproximado, né? Até mesmo porque nós usamos 48 mil redondo e lá é 48.694. Então essa variação aí é aceitável para nós, né? Então 24 dias aproximadamente. O de 48 quilômetros, de 64 quilômetros, mil quilômetros de distância, né? Ele tem um período de 38,20 aqui, ó, e nós achamos 37,7. Então tá dentro do aceitável, porque nós achamos, pegamos o raio redondo aqui de 64 mil quilômetros e lá é 64.738 quilômetros. O interessante é que aqui no site foi dito que o ano da descoberta desses dois satélites, ó, o de 24 mil e o de 38 mil, foi o ano de 2005. Provavelmente tem um erro ou aqui ou lá no livro, né? Porque esses satélites aqui ganharam o nome de... O de 48 mil quilômetros de órbita, o nome desse satélite é Nix. E o de 64 mil quilômetros de órbita é o Hydra. Tá certo, pessoal? Então nós usamos aqui a terceira lei de Kepler para resolver esse problema. É muito bacana, é muito atraente até esses negócios, né? Essas nomenclaturas, esses valores, medidas astronômicas, é muito interessante. Então fica aqui, eu acredito que já está bom, quantidade razoável aqui de exercício, dá para poder já ir aquecendo os motores aí. Um forte abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.